agora do ponto que nós falamos. Nós falamos na aula passada sobre a conjuração mineira que ocorreu na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Aí nós vimos as reivindicações e propostas, né, que os conjurados aqui se organizaram para fazer com que a conjuração mineira acontecesse. Nós vimos lá na aula passada que foram 5 pontos. Agora nós vamos ver a conjuração baiana. O que estava acontecendo na Bahia nesse período? Nós já vimos que no século XVIII, em Minas, a coisa não estava muito boa. Nós tivemos Tiradentes como principal líder dessa conjuração, ou revolta, né? A gente pode chamar também de revoltas, na América Portuguesa, rebeliões. Por que está chamando de América Portuguesa? Porque nós ainda estamos num Brasil colonial. O Brasil ainda não se entende como Brasil, o povo brasileiro, né? Nós ainda estamos num momento em que o Brasil, ele olha para si, né? Os brasileiros, né, já nascidos aqui, eles olham para eles mesmos e pensam: ah, mas nós somos descendentes de portugueses, ainda tinha muita essa herança, né? Porque a grande maioria era descendente de portugueses. Hoje nós costumamos dizer que somos um povo misturado, miscigenado. Porém, no século XVIII, o povo brasileiro não se entendia como povo brasileiro, como nação. Como hoje nós olhamos e falamos: eu sou brasileiro, né? Ou eu sou brasileira, com muito orgulho, né? Tem até uma musiquinha. Nesse período aqui, o brasileiro ele não se via, não se enxergava dessa forma. E aí várias revoltas começaram a acontecer na colônia portuguesa, aqui na América Portuguesa, por conta, primeiro, da exploração do ouro em Minas Gerais, né? Nós vamos ter lá a revolta de Vila Rica, atual Ouro Preto, com Tiradentes. Revolta de Vila Rica, no livro de vocês, está sendo chamada de conjuração. Vamos recapitular o que é conjuração? Vamos lá. Conjuração. Geralmente, conjuração é definida como uma aliança entre várias pessoas, geralmente é um grupo de pessoas que estão insatisfeitas com o governo que está acontecendo naquele momento. Aí essas pessoas se organizam para tentar derrubar esse governo. Isso se chama conjuração. Qual era o governo com o qual o povo de Minas estava insatisfeito? Com o governo lá da família real. Quem governava o Brasil nesse período era a família real. Nós tínhamos aí Dom João VI, depois nós teremos o Dom Pedro I, que vai assumir no lugar do seu pai, e assim sucessivamente. Lembrando que a história do nosso país, ela não começa da noite para o dia como uma colônia, de repente de colônia ela se torna um grande império, vira uma república e pronto, chegamos hoje no sistema presidencialista. Não, história é um processo. Quando eu falo que história é um processo, eu estou dizendo para vocês que ela está em constante andamento, as coisas estão acontecendo. E cada coisa que acontece durante um período histórico geralmente é chamado de marco histórico, quando isso é de grande importância. Então, se está no livro de vocês, nos livros, nos artigos, em geral, esses nomezinhos aqui, conjuração mineira, conjuração baiana, reivindicações, principais reivindicações e protestos, várias formas de protestos, se tudo isso se encontra no livro, na internet, em várias fontes, né, que vocês possam pesquisar, é sinal de que foi um marco histórico, sim. Tá bom? Então, agora nós vamos voltar aqui mesmo para o nosso tema atual, né, da nossa aula de hoje, que é a conjuração baiana. A
conjuração mineira, como nós falamos na aula passada, ela tem como característica, né, ela teve como principal característica uma revolta de caráter elitista. Apenas os burgueses, gente com um pouco mais de dinheiro, com uma condição boa, pessoas estudadas na época do Brasil Colônia, nem todos estudavam, apenas os filhos dos ricos, né? Essas pessoas começaram a se organizar para poder promover essa revolta. Porém, a revolta de Vila Rica, né, lá de Minas Gerais, atual Ouro Preto, não sai do papel. É uma revolta que fica no papel. O que vai acontecer com os principais personagens históricos dessa revolta? Primeiro, Joaquim da Silva Xavier Tiradentes, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser enforcado. Lembra que eu falei que no Brasil não existia guilhotina igual na França? As pessoas não eram decapitadas aqui, elas eram enforcadas. Além de ser enforcado, ele foi esquartejado. Cortaram os membros dele e espalharam partes do corpo dele pelas estradas de Minas para que ele servisse de exemplo para a população de que não se devia bater de frente com a coroa portuguesa. Tá vendo minha baianinha aqui? Na verdade ela não é minha não, peguei emprestada, tá? Para vocês lembrarem que agora nós saímos de Minas, estamos falando de Bahia. Isso aqui é uma baiana feita de conchas. Olhem bem para essa baiana e lembra, conjuração baiana, 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 conjuração baiana. Entendido? Estamos compreendidos até aqui? Então vamos lá. A conjuração baiana, o que foi? Também foi um movimento de caráter, né, revoltoso, onde a população de Salvador, Pernambuco também vai entrar aí, eles vão começar a questionar a forma como o governo, né, a monarquia, vinha tratando essas pessoas. Tá, professor, mas tratava tão mal assim, não era questão de tratar mal. Nesse período aqui da história, o Brasil, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro e tudo se centralizou no Rio. Então, Minas Gerais, geograficamente, o estado de Minas está mais próximo da capital do Rio do que a Bahia, entendeu? Então, vamos pensar, nesse período, o comércio era intenso, muita coisa era explorada na colônia. Quando eu falo na colônia, eu estou falando do Brasil inteiro, tá? Todos os cantinhos do Brasil. E aí, a Bahia, ela vai começar a passar por algumas dificuldades. Por quê? Porque o comércio dela começa a ser algo prejudicado, porque estava tudo sendo concentrado aqui, ó, em Minas e indo para a capital do Rio. Ou seja, o ouro que saía daqui de Minas, os produtos e de outros, né, outros estados mais próximos à capital do Rio de Janeiro, estavam indo direto para o Rio e a Bahia estava sendo prejudicada. O Nordeste é uma região que até hoje é muito prejudicada por conta da sua localização geográfica. Não se dá muita importância para o Nordeste. E conjuração baiana, nós estamos falando de uma revolta que ocorreu no Nordeste. Então, se a gente for olhar para cá, nós vamos ver que as principais reivindicações deles, né, dos conjurados da Revolução e dos conjurados da conjuração baiana, vão ser, eles vão pedir decretar o fim da escravidão. Ainda tinha escravidão? Ainda tinha escravidão no país? Sim, tinha escravidão. A escravidão só vai ser abolida em 1888. Organizar para essa conjuração. Por isso que nós dizemos que a conjuração baiana, ela vai ter um caráter revoltoso diferente da mineira, porque aqui
os conjurados baianos, ou os revoltosos, né, como nós costumamos chamar, eles vão pedir algumas coisas como fim da escravidão, proclamar a República Baiense. Eles queriam separar a Bahia, transformar a Bahia numa república, separada de tudo, dos outros demais estados que hoje nós conhecemos como estados. Lembrando que nesse período aqui, o Brasil, ele era dividido por províncias. Não se falava o estado do Rio, o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado da Bahia. Não era assim, era a província do Rio de Janeiro, a capital da província da Bahia, a capital da província de São Paulo. Então era tudo muito assim, bem elitista, europeu, a coisa ainda estava bem formal. Vai se transformar em estados mais para frente. E aí aqui, além deles tentarem proclamar a República, transformar a Bahia numa capital completamente independente de Portugal e das demais províncias, eles estavam reivindicando diminuir o preço dos produtos. Por quê? Porque os produtos que eles estavam vendendo estavam saindo caro, porque eles precisavam ter lucro. Como esses produtos não estavam sendo comercializados porque a Bahia ficou isolada, depois que a capital foi para o Rio, o que vai acontecer? Eles vão pedir para que os produtos não tenham tanto impostos, para que as coisas possam, para que o comércio possa fluir, só que eles não vão ter essa reivindicação atendida não. Além disso, eles estavam pedindo ter maior autonomia para comercializar com outros países sem o impedimento de Portugal. Que a província da Bahia queria fazer o seu comércio, já que se vocês forem pensar geograficamente, Salvador tem saída para onde? No mar. Nós estamos falando de Salvador aqui, Bahia, Salvador. Se tem saída para o mar, nesse período nós tínhamos o quê? Os portos. Os navios chegavam e saíam a todo instante. Se chegava navio, chegava mercadoria. Se saía, estava levando mercadoria. E aí que tá. A forma como os conjurados baianos encontraram para poder chegar até, né, comercializar com outros países seria: vamos pedir a Portugal para que autorize que nossos produtos saiam daqui sem taxa, sem imposto, para a gente poder conseguir comercializar com outros países. E assim a Bahia vai ter mais lucro. Salvador, né, vai ter mais lucro. Só que Portugal não atendeu essa reivindicação não, porque para Portugal estava bom como estava. Do jeito que estava, estava bom. Portugal não vai aceitar isso aqui. Então, quando nós falarmos de conjuração baiana, nós temos que ter em mente que as principais reivindicações foram essas: decretar o fim da escravidão, proclamar a República Baiense, dividir, né, separar a Bahia, aliás, não dividir, separar a Bahia dos demais estados, né, no período aqui, províncias. Diminuir o preço dos produtos e ter uma autonomia, poder comercializar sem pedir para Portugal. Só que lembrando que Portugal ainda era dona, literalmente, do Brasil. Essa terra passa a ter um dono quando os portugueses chegam. Aí vocês vão falar assim: ah, mas tem os indígenas, professora. Esqueçam isso um pouco. Quando um povo europeu vem colonizar qualquer lugar que seja da América, como aconteceu conosco, como aconteceu com os americanos, como aconteceu com os países, né, de língua hispânica, que falam espanhol, a Europa não olha isso como invasão. Eles olham isso como um método de economia. Por quê? Se eu tenho terra, eu posso plantar, eu posso produzir, eu posso fazer dinheiro. Eu não preciso depender só da minha cidade, do meu povoado na Europa. Agora eu tenho uma colônia. A maioria dos países europeus pensavam assim nesse período aqui. Aí nós temos em mente: ah, mas isso é errado. É errado do
ponto de vista em que se há muitas mortes, onde acontecem muitas atrocidades com o ser humano, principalmente com os indígenas, com os negros vai acontecer. Nós vamos ver um intenso tráfico negreiro, tráfico de escravos, né, no Brasil, não só no Brasil, na América no geral praticamente. Isso sim eram as atrocidades, mas na matéria econômica, na forma de economia, isso aqui não estava errado. Para o europeu, na cabeça do europeu, não se estava invadindo, estava se tomando posse da terra e colonizando e pronto. E aí Portugal tem o seu selo ali, tudo que saía daqui tinha que ter autorização do dono. Quem era o dono? Portugal. Então, se o rei não carimbasse, não assinasse, não colocasse o selo de aprovação, o selo real, ninguém conseguia comercializar nada com ninguém fora do Brasil. E aí os conjurados baianos, né, vão ficar aborrecidos porque eles não vão ter suas reivindicações atendidas.